uma coisa que tá muito difícil na temporada 2025 da MotoGP? Entender quem, afinal, é a segunda força desse campeonato. Faz esse exercício. Olhe para a MotoGP, pensa nas 5 fábricas e me diz qual delas é a segunda força. Na tabela de classificação, hoje a segunda força é a Honda. Depois do GP da Espanha, a segunda força era a Yamaha, que hoje é a penúltima colocada. Porque a briga entre Yamaha, Aprilia, KTM e Honda segue muito embolada. Hoje elas são separadas por 23 pontos. Então ainda não está exatamente claro qual dessas motos é a segunda melhor. A primeira a gente sabe, é a Ducati. A Ducati domina o campeonato, já não é de hoje, né? E domina com folga. Ela já tem ali 217 pontos no Mundial de Construtores, enquanto as outras não chegaram nem a 100. Então, o cenário ali da Ducati navegando em águas tranquilas. Perdeu a série vitoriosa dela, né? Coitada, não ficou com o recorde para ela. A Honda e ela igualaram o número de vitórias consecutivas, mas o Zarco foi lá na chuva e impediu que a Ducati ficasse com o recorde. Então, vai ter que reconstruir tudo de novo, mas mesmo assim existe um prejuízo, né? Começou uma crise, não tem nada de errado com a Ducati, a moto segue funcionando bem. Tem ali uma questão da GP25 não ser tão boa quanto a GP24, acho que essa é uma boa resposta. A GP24 é a melhor moto do grid e a segunda melhor é a GP25. Agora, na disputa, né, entre fábricas mesmo, qual fábrica é a segunda melhor do ano, fica um pouco difícil de entender. Por quê? A gente tem 4 fábricas que estão em situações completamente diferentes. A KTM tem uma crise financeira. A Aprilia tem uma crise de piloto, porque o piloto está machucado e basicamente não apareceu esse ano. Honda e Yamaha, elas estão tentando sair da crise, mas elas ainda não estão efetivamente fora do buraco, né? Digamos que assim, elas estavam ali, já estão com o bracinho para fora, botando a cabecinha, né? Uma parte do tronco já tá também. Então elas estão começando a sair do buraco, mas não tá completamente fora, né? Elas ainda têm, pelo menos os pezinhos ainda estão ali balançando no buraco. Porque a crise foi profunda e elas, acho que especialmente no caso da Honda, demoraram um pouquinho a acordar. A Yamaha acordou mais cedo, mas agora que tá começando a colher frutos. Então, a gente tem 4 fábricas numa situação bem diferente, mas que estão bastante emboladas entre si. Hoje elas estão separadas por 23 pontos. A Honda é a segunda colocada, né, na tabela do Mundial de Construtores, com 9 pontos a mais do que a KTM. A Yamaha é a terceira e ela está com 13 pontos de atraso para a Honda. A Aprilia está na lanterna do Mundial de Construtores, e acho que isso ninguém esperava no começo da temporada, com 23 pontos a menos do que a Honda. A situação da Aprilia eu acho que é talvez a mais simples de entender, porque a Aprilia está sem o piloto principal dela, né? Sem aquele piloto que seria a referência. Ah, mas ela tem o Marco Bezek. Sim, ela tem o Marco Bezek, que o Marco Bezek é um bom piloto, também poderia ser um piloto líder de projeto e tudo mais, mas a questão é que o Bezek está sobrecarregado, porque ele deveria ter ali, né, de trabalho de desenvolvimento dividido entre ele e o Martin. Só que na situação atual, ele não tem essa divisão, né? Na situação atual, ele está fazendo sozinho. Por quê? Porque ele está com o Lourenço Salvadori. Bacana. Lourenço Salvadori é piloto de testes da Aprilia, ele não tem o nível de um piloto de ponta da MotoGP, ele não tem o mesmo ritmo, né, de um piloto de ponta da MotoGP, então ele, né, ele faz um bom trabalho dele lá e tudo mais, mas mesmo assim não é o mesmo nível de piloto. Quando a gente olha para o restante ali do elenco, né, porque a Aprilia tem na equipe satélite, a gente tem o Ayogura, que é novato, e o Ayogura tem feito um bom trabalho, né, eu acho que tem oscilações e é razoável, considerando que faz a primeira temporada na MotoGP, e tem o Raul Fernandes, que não tá bem. O Fernandes, muito pelo contrário, ele tá bastante mal. Tanto que já tem um monte de rumor aí falando em contrato ser rompido, e, né, não respeitar o contrato dele. Teve até uma entrevista do David Brivio, chefe da Trackhouse, para o site espanhol Motorsport, onde ele fala que não tem nada disso, que não tem ultimato, que não tem prazo, que eles vão respeitar o contrato, mas que o Raul precisa reagir, né? Acho que é óbvio. O Raul Fernandes também sabe disso. Mas o fato é que, pro conjunto, a Aprilia ficou muito complicado você conseguir resultados quando o teu quarteto tá nessa situação. Um novato, um todo quebrado, o outro ainda ali, né, pegando a mão do negócio, e o outro completamente perdido no rolê.
Então, o cenário da Aprilia é compreensível de você perceber por que que ela chegou onde ela chegou. Ano passado, nesse mesmo período, né, depois de 6 corridas, ela tinha 125 pontos no Mundial de Construtores. Hoje ela tem 62. É uma redução de 50,4%. É uma redução considerável. E só duas equipes tiveram menos pontos agora do que elas tinham no ano passado: a Aprilia e a KTM. A situação da KTM tinha toda uma expectativa, porque afinal, Pedro Acosta tá indo para a equipe de fábrica, todo mundo, né? Uau, olha só o que vai acontecer e tal. Por enquanto não aconteceu nada, né? A gente não viu o Acosta ser o protagonista. No momento em que a KTM brilhou, a gente viu esse brilho vir do Maverick Vinales. E o crescimento do Vinales é, inclusive, impressionante, porque quando teve a pré-temporada, a dupla da Tech 3 era um verdadeiro horror, tadinhos. Estavam os dois desesperados, os dois perdidos no rolê, e de repente o Vinales se encontrou e começou a crescer, e teria um resultado muito melhor se não tivesse tido a infração de pressão de pneu, mas ainda assim o conjunto KTM não está colaborando. O Enea Bastianini, ele tá classificando muito mal. Na corrida ele até consegue, né, ganhar a posição, mas como ele larga lá no fim do mundo, não dá para chegar na frente. O Brad Binder não tá sendo aquele Binder que a gente já viu em outros momentos, então também tá devendo um pouco. E o Acosta também, acho que a gente ainda não viu um grande momento de destaque nessa temporada. A gente tem tido um Vinhales mais forte, isso é positivo para a KTM, mas mesmo assim é uma KTM que fez 37,7% menos pontos nesse ano do que ela fez no ano passado. No ano passado, ela já tinha feito 122 pontos nessa altura do campeonato e agora ela tem só 76. Então é uma situação um tanto quanto mais complicada. E a KTM tem o problema da dívida, né? Inclusive é até sexta-feira que ela tinha aquele prazo para pagar parte da dívida dela para os credores, né? Ela tinha prometido pagar 30% do montante de uma vez só. Estava com dificuldade até outro dia para conseguir o dinheiro. Pelas últimas notícias, o que a gente sabe, pelo menos, é que ela conseguiu, que veio do investidor indiano que já era parceiro dela. Ele fez esse aporte financeiro, então aparentemente eles vão superar esse momento. Mas mesmo assim, não é uma situação que está plenamente resolvida, né? Eles tiveram que interromper de novo a produção, porque eles não conseguem pagar o fornecedor antes para poder receber as peças e os fornecedores não querem entregar as peças sem receber o pagamento, porque senão corre o risco deles ficarem, né, com mais dívidas ainda. Então a situação segue complicada. Então o cenário da KTM talvez seja o pior por conta desse cenário de financeira mesmo, né? De econômico. Né? A paisagem não é bonita quando a gente olha para a KTM por conta da grana mesmo. Muita gente pergunta, mas já tem definição se a KTM vai ficar em 26 e tudo mais? A gente não sabe. É difícil de dizer, porque é difícil de entender o que está acontecendo por ali. Né? A gente torce para que fique, a gente torce para que a fábrica seja salva, para que eles consigam manter a operação e tudo mais, mas mesmo assim, a gente ainda não sabe. Do lado de Honda e Yamaha, o que a gente tem são as duas efetivamente crescendo nesse momento da temporada. E acho que até a corrida da França, a gente estava tendo uma impressão melhor da Yamaha, porque a gente teve uma polha do Quartararo na Espanha, teve outra polha do Quartararo em Le Mans, a gente viu o Quartararo brigando na ponta, né, tentando desafiar pela vitória. Não conseguiu? Não conseguiu, porque a Ducati ainda é uma moto mais forte do que a Yamaha. Mas, né, ele teve ali a presença dele ali, tentando, brigando da forma que ele podia, segurando o Peco na Espanha. Então, teve um momento de muito destaque para a Yamaha que deu uma certa confiança de que sim, aquela moto está evoluindo e está evoluindo bastante. Do lado da Honda, a gente também tem visto momentos mais chamativos, mas acho que foi muito mais surpreendente ver a Honda vencer do que teria sido se o Quartararo, por exemplo, tivesse conseguido. A Honda venceu porque o Johan Zarco acertou muito bem a estratégia, né? Quando ele se manteve ali com os pneus de chuva, ele acertou na estratégia e ele se manteve firme numa circunstância que era muito complicada. Então a atuação do Zarco foi gigantesca na corrida da França e por isso que eles conseguiram interromper a sequência de vitórias da Ducati e colocar a Honda no topo da tabela. É uma vitória que desequilibra um pouco essa disputa no Mundial de Construtores, que rendeu muitos pontos para a Honda, mas mesmo assim, ainda que agora a Honda seja a segunda colocada no Mundial, não acho que dê para dizer que a RC213V é a segunda melhor moto do grid, porque a gente ainda vê que é uma moto que tem deficiências, que é uma moto que tem dificuldades,
também em comparação com quem vem atrás, né? Não só em comparação com a Ducati. Em comparação com a Ducati, todas as quatro têm deficiências, mas em comparação entre elas mesmo, né? Entre a Aprilia, Honda, KTM e Yamaha. Então, acho que dizer que a Honda é a segunda força, acho que é um pouco demais. Mas também dá para dizer que é a Yamaha. A Yamaha tem um problema de potência, né? A Yamaha tem lá as deficiências dela, tá crescendo e tudo mais, mas também tem os problemas dela. Dá pra dizer que é a Aprilia tá vibrando muito, então tem muita dificuldade. Dá pra dizer que é a KTM? Depende de pra quem você perguntar. Talvez o Vinhales diga que sim, mas se você perguntar pro Bastianini, ele certamente vai dizer que não. Então, é um cenário muito confuso. Não dá pra dizer quem é a segunda força nesse momento. Acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais da temporada, né? A temporada correr mais 23 pontos separando esses quatro construtores, e acho que isso é um cenário legal pra gente, né? Acho que a gente começou o ano com uma expectativa que tá completamente diferente, porque a gente não esperava, por mais que a pré-temporada tivesse dado sinais de Honda e Yamaha crescendo, acho que o que a gente tá vendo na pista é um cenário melhor do que a gente imaginava no começo. Então, essa briga tão movimentada, acho que é um tanto quanto mais surpreendente. E a gente vai ter que esperar mais um pouco para tomar essa decisão. Ou você já tomou? Você já tem uma certeza de qual é a segunda força da MotoGP em 2025? Você tem? Me conta aí, a gente vai se falando. Veremos. Até mais.